Graças a paz, igreja. Mais uma vez, boa noite, é um prazer estar aqui com os irmãos. E nesse dia, nós queremos fazer um pouco diferente também. Nós vamos ter dois momentos, ok? O momento que eu vou falar aqui, vou tentar falar aqui em 15, 20 minutos. Depois Jade vai vir e vai fazer um tempo de oração, para que os irmãos estejam orando também lá pela obra lá em Cabo Verde, amém? Mas para quem não nos conhece, né? Estou vendo aqui algumas pessoas que eu não vi domingo, mas eu quero rapidamente mais uma vez nos apresentar. Eu sou Diego, casado com Jade, pai do Benjamin, da Abigail, e nós estamos lá em Cabo Verde há 10 anos, desde 2014, certo? E nós estamos pela Missão Vida em Foco, a agência missionária Missão Vida em Foco. E aí, hoje eu quero falar um pouquinho de como funciona o nosso dia a dia lá. O que é que nós fazemos? O que nós somos responsáveis lá? Então, hoje, eu e Jade, nós lideramos a Missão Vida em Foco lá em Cabo Verde. Em 2014, não existia a Missão Vida em Foco, a agência missionária Missão Vida em Foco. Então, nós fomos para lá, em 2014, para plantar a base da Missão Vida em Foco lá em Cabo Verde, no intuito de que essa base ela pudesse ser canal também para as nações, para outros países, certo? Então, nós fundamos a Missão Vida em Foco, né? Nós que plantamos a Missão Vida em Foco lá, nós iniciamos do zero e hoje nós lideramos a base da Missão Vida em Foco. Ou seja, tudo que você ouvir acerca do trabalho desenvolvido lá em Cabo Verde, pela Missão Vida em Foco, sou eu, juntamente com Jade, que organizamos esses trabalhos. Então, tem muitos projetos lá, como vocês viram domingo, projeto o Jardim Infantil, a Escola de Princesa. Nós temos um trabalho também com os toques dependentes, os evangelismos, as parcerias que nós realizamos lá. Tudo isso é gerenciado, organizado por mim e pela Jade. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Para que vocês entendam e percebam que aquilo, como o pastor falou aqui domingo, aquilo que vocês têm participado através das orações, através dos incentivos, através das ofertas que muitos de vocês, a igreja envia para nós, tem contribuído não só a nível local, certo? Vocês não têm contribuído apenas com o jardim infantil, por exemplo, que funciona na nossa cidade, mas vocês têm contribuído com tudo que nós realizamos a nível de Cabo Verde, mas também outras coisas que nós fazemos além das fronteiras de Cabo Verde, que nós vamos falar isso. Então, nós somos missionários em Cabo Verde, liderando uma base da Missão Vida em Foco, e tudo aquilo que a Missão Vida em Foco faz em Cabo Verde, nós que somos os responsáveis. Amém? Só que nós temos também outra área de atuação. Então, hoje, além da Vida em Foco, que é a nossa agência missionária, eu e Jade, nós estamos envolvidos também em alguns outros projetos, junto com algumas outras organizações. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Vocês sabiam que a partir de 2024, né? Foi desse ano. De janeiro de 2024, eu e Jade, nós também fazemos parte do hall de missionários da Secretaria de Evangelização da IPI. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Como diz lá em Cabo Verde, ave. Não tem um Maria, é só ave. Né? Então, desde janeiro desse ano, 2024, a Secretaria de Evangelização, eles são nossos parceiros. A Secretaria de Evangelização da IPI Nacional são nossos parceiros. E que parceria é essa? Eles ofertam para a gente financeiramente um valor, e eu vou falar o valor porque não tem problema nenhum nisso, R$ 1.500, certo? Mas também nós participamos de tudo aquilo que eles oferecem em termos de curso e treinamento de cuidado missionário. Então, eles nos apoiam financeiramente, mas também eles nos apoiam cuidando de nós. Então,
2 vezes por mês, às quintas-feiras, amanhã nós temos encontro de capacitação com todos os missionários da Secretaria de Evangelização. Isso é muito bom. Por quê? Porque foi fruto do trabalho da IPI aqui de vocês, porque para a gente poder chegar à Secretaria de Evangelização, tinha que estar inserido numa igreja local e tinha que ser via Presbitério do Norte, né? Então, isso só pôde acontecer porque nós estamos inseridos na IPI do Anjo da Guarda e porque o Presbitério do Norte aceitou, ok? E aí eles mandaram lá o nosso projeto, nos apresentaram. Então hoje nós temos a parceria com a Secretaria de Evangelização da IPI. Se você entrar lá no site lá, vai estar lá a foto da nossa família. Isso tem sido muito bom para nós, como eu falei, não só pela questão financeira, mas pela questão dos treinamentos que eles oferecem para nós, né? Do cuidado que eles têm tido com a gente, tá certo? Então, essas duas, digamos assim, essas duas agências são as agências que têm nos dado um maior suporte. Mas eu também, lá em Cabo Verde, eu sou coordenador de uma organização chamada One Hope. One Hope é uma organização que trabalha com discipulado e evangelização de crianças, jovens e adolescentes, certo? Então eles distribuem o material, dão os treinamentos para as igrejas, ok? E eles fazem isso através de quem? Da minha pessoa, da Jade, e de uma equipe que eu tenho formado lá em Cabo Verde, de missionários nacionais, de pessoas de obreiros nacionais, que se tornam treinadores para dar os cursos para as igrejas. Isso tem sido muito bom, meus irmãos. Por quê? Porque é um trabalho voluntário, eles não me pagam nada. No entanto, eles pagam as minhas viagens para mim ir para as outras ilhas. Então, eu vou para as outras ilhas, eu fico hospedado, tudo é eles que pagam. E aí, isso acaba fortalecendo o nosso ministério também. Por quê? Porque as igrejas ficam nos conhecendo, porque as igrejas conhecem Jade, conhecem o nosso ministério e passam a pedir mais e mais auxílio, né? Então, a One Hope tem sido uma bênção, não só na minha vida, mas para a própria Vida em Foco, porque ela tem nos dado esse suporte, essa oportunidade de viajar por todas as ilhas de Cabo Verde, né? Então, nós estamos envolvidos também com esse projeto e, como eu já falei para os irmãos algumas vezes, Cabo Verde é um país muito jovem, né? Então, de forma estratégica, alcançar crianças, adolescentes e jovens é uma estratégia para alcançar a nação, para alcançar o povo de Cabo Verde. E a gente tem se envolvido nisso e, graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas através desse projeto. E Jade também, ela é envolvida em uma organização chamada CMM, que é uma organização, depois ela vai falar, que é mulheres, como é, amor? Confissões de Mulheres Multiculturais, que é o quê? Que é uma organização que trabalha em apoio e treinamentos a mulheres que vivem em outros países, em um campo transcultural. Então, elas têm curso, elas têm também mentoria. Jade, ela, além de participar, como qualquer pessoa pode participar, mas ela também tem trabalhado e atuado na direção do CMM, organizando blog, organizando livro, organizando algumas outras coisas. Meus irmãos, por que eu estou fazendo questão de falar isso para vocês? Porque sem o apoio da igreja, sem as orações dos irmãos, nós não chegávamos nem até Fortaleza. Né? Nós não conseguiríamos ir além. Por quê? Porque quando a gente sabe que tem uma igreja, que a gente pode contar, que tem uns irmãos que estão orando por nós, que estão se envolvendo na causa missionária, a gente é fortalecido. A irmã Ângela acabou de nos mostrar um caderninho que desde 2014, sabe? E para muitas pessoas isso pode parecer nada,
Mas para quem está lá no campo, isso é Deus falando: eu cuido de vocês. Vocês não estão só. Vocês estão aqui, mas vocês não estão só. Existem pessoas lá que têm trabalhado, que têm orado, que têm acreditado na missão que Deus confiou em vocês. Então, tudo isso que nós fazemos, tudo isso que nós realizamos, nós temos a plena consciência de que nós estamos lá no campo, como é que se diz? Na guerra lá, na trincheira. Mas existem pessoas atrás, que são vocês, que estão nos dando suporte para que a gente possa estar lá. Então, toda conquista nossa, todo avanço nosso, é o avanço de vocês também. Porque vocês têm estado com Jade desde 2014, depois que nós casamos, 2016, vocês têm estado com a nossa família, e para a gente é importantíssimo esse apoio. Amém? Meus irmãos, Deus tem feito muitas coisas lá em Cabo Verde. Deus tem feito grandes obras lá em Cabo Verde. No entanto, quando nós olhamos para, como o pastor falou aqui, para o cenário, né, de missões, numa perspectiva mundial, e nós precisamos olhar para missões dentro de uma perspectiva mundial, porque quando Deus olha para missões, Ele olha para uma perspectiva mundial. Deus quer povos e nações. Nós trabalhamos geograficamente, eu e você, a nível local, porque nós somos limitados. Mas Deus, Ele quer os povos e nações do mundo inteiro. Então nós temos que olhar, quando nós pensamos em missões, nós precisamos também ter essa perspectiva global de missões. E aí eu quero trazer alguns dados aqui para os irmãos perceber que apesar de todo o nosso esforço, apesar do meu esforço, apesar do seu esforço, apesar da nossa dedicação, existe muita coisa ainda para fazer. E aí, eu quero trazer esses dados, não para que você saia daqui chorando ou se cobrando, no sentido de ser um peso, mas que você perceba que você, assim como eu, nós podemos ir além em relação àquilo que Deus está fazendo no mundo. Nós podemos ir além e participarmos mais daquilo que Deus está fazendo no mundo. Olha só, hoje, estima-se que nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, certo? 8 bilhões. 31% da população mundial é cristã, certo? Só que dentro desses 31%, você tem os católicos romanos, você tem os espíritas, você tem alguns cristãos aí que não têm Jesus como Senhor e Salvador, Jesus sendo a pessoa suficiente para a salvação, certo? Então, 31% corresponde a mais ou menos 2,4 bilhões de pessoas no mundo. E aí as estimativas é que cristãos protestantes, assim como eu e você, né, que tem Jesus como suficiente para a salvação, é cerca de 900 milhões de pessoas, certo? A segunda religião maior do mundo é o islamismo. Eles têm cerca de 24% da população mundial, cerca de 1,9 bilhão de pessoas. Só que existe uma estimativa de que daqui a 26 anos, em 2050, preste atenção, em 2050, o povo muçulmano, eles vão estar iguais ao povo cristão. Certo? Isso é muito preocupante, porque quando a gente olha esses dados, a gente diz, não, mas isso não vai acontecer. Mas vai acontecer. Você sabe por quê? Em 2010, eu estava num congresso de missões, e um missionário que trabalhava na Itália, 2010 isso, ele disse que existia
um plano de islamização da Europa. Nós estamos falando de 14 anos atrás, em que esse plano consistia em que os muçulmanos iam para a Europa e eles não queriam nem converter as pessoas, eles só queriam ter o quê? Filhos. E aí esses filhos iriam reproduzir, iriam manifestar a sua fé. E hoje, quando a gente observa a Europa, muitos países da Europa estão islamizados. França, Alemanha, Turquia. Você está entendendo? Então, eles estão se organizando. Então, perceba que existe um grande trabalho para nós como cristãos. Dos 17 mil povos, dos mais de 17 mil povos, hoje que existe no mundo, povos étnicos, culturais, 7.500 povos, preste atenção, 7.500 povos ainda não ouviram falar de Jesus de forma clara e suficiente para eles tomarem uma decisão por Cristo. Você sabe quantas pessoas isso corresponde? A mais de 3 bilhões de pessoas no mundo. Se acontecesse alguma coisa agora aqui, se o mundo acabasse, se Jesus voltasse, mais de 3 bilhões de pessoas iriam morrer sem ter a chance de conhecer, aliás, sem ter a chance de ter ouvido falar de Cristo. Não é de conhecer a Cristo, é de ter ouvido falar de Cristo. Então perceba que é uma tarefa muito grande, é um desafio muito grande. E a tendência é que esses povos, os povos não alcançados, eles aumentem ainda mais. Por quê? Porque a maioria da população desses povos não alcançados é uma população que normalmente serve a uma religião que não permite a evangelização e que normalmente são uma população que tem um alto índice de natalidade. Então a tendência é que se cresça mais ainda. Percebe o desafio que nós temos? Então, nós como igreja, nós precisamos orar e pedir a Deus e pensar meios de como nós podemos contribuir ainda mais com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu não falo com aquilo que Deus está fazendo em Cabo Verde, porque missões é muito mais do que um projeto meu ou projeto da igreja. Mas hoje, quando eu penso em missões, quando eu penso em evangelização, eu não penso só mais em Cabo Verde. Eu penso em como eu, como servo de Deus, como cristão, como alguém que decidiu seguir a Cristo, que ama a Cristo, que foi alcançado pelo amor de Cristo, o que eu posso fazer para contribuir mais ainda com aquilo que Deus está fazendo no mundo. E você sabe o que é o melhor disso? É que quando eu começo a orar, quando eu começo a pedir a Deus possibilidades, que Ele me entregue possibilidades, seja qual for, para que eu possa viver, para que eu possa participar do que Ele está fazendo no mundo, Ele vem e Ele entrega. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque esse é o plano dele. Usar o seu povo, usar o seu filho, para revelar a glória dele, onde quer que esse povo esteja. Foi assim, desde o início. Deus criou um povo para que a sua glória fosse manifestada. Deus levantou homens para que a sua glória fosse manifestada. E Deus continua fazendo isso nos dias de hoje. E provavelmente Deus continuará fazendo até Ele voltar. Então eu e você, nós não podemos ficar indiferentes àquilo que Deus está fazendo. Eu quero participar.
E eu te convido também a participar. Eu quero ir mais além. Eu te convido também a ir mais além. E aí, meus irmãos, permita-me fazer mais uma observação. O missionário, quando ele está aqui, ele está num campo transcultural, ou um campo geograficamente mais distante, normalmente, as pessoas tendem a perceber o apelo que o missionário faz, em que a igreja precisa se envolver mais, em que a igreja precisa ir além. As pessoas sempre relacionam isso a questões financeiras. Mas não é só sobre isso que eu estou falando. Não é só sobre isso. Existe um entendimento que foi espalhado pelas nossas igrejas de que missões se faz ou ofertando, ou orando, ou indo. Isso é uma mentira. Missões se faz. Todo cristão, ele precisa ir, que é isso que a palavra diz. Talvez ele não vá atravessar o oceano, como eu e Jade fizemos, mas ele pode atravessar a sua esquina, ele pode atravessar o seu bairro, ele pode atravessar a sua cidade, ele pode atravessar a mesa do seu escritório, da sua sala de aula para falar com seu amigo. Todo cristão ele precisa ir, porque isso é tarefa do povo de Deus. Nenhuma outra instituição está autorizada a fazer aquilo que só a igreja pode fazer. Nós podemos oferecer uma bela educação para as crianças lá em Cabo Verde. Mas só a igreja, só eu, enquanto servo de Deus, enquanto filho de Deus, pertencente ao corpo de Deus, de Cristo, somente eu, inserido nessa comunidade de Cristo, que possa oferecer a salvação e a vida, a abundância que a Bíblia promete. Então todo cristão, ele precisa ir, todo cristão, ele precisa ofertar, porque é assim que Coríntios nos ensina, que todo cristão ele precisa contribuir constantemente, proporcionalmente àquilo que ele tem. Isso serve para nós que estamos no campo também. E todo cristão ele precisa orar. Porque é através da oração que Deus compartilha a sua vontade. É através da oração que Deus compartilha o seu coração. É através da oração que Deus te direciona de forma específica. É através da oração que você vive experiências com Deus que vão testificar a vontade de Deus na sua vida. Então, não é só sobre finanças, mas é sobre você se colocar também à disposição de ir. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós corremos o risco de terceirizar aquilo que Deus pediu para que a igreja fizesse. A gente envia oferta e diz: eu já estou fazendo a minha parte. E quando o convite de Cristo por mim e para você é nós vivemos a vontade dele em sua plenitude. Eu vou, eu contribuo, eu oro, eu intercedo, eu me coloco à disposição como ferramenta para que Deus me use conforme a vontade dele. Amém? Meus irmãos, rapidamente eu quero só compartilhar, eu vou já acabar para passar para Jade. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 19.
19, é um texto bastante conhecido, que fala assim: no entanto, Pedro e João responderam: julgai se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus, pois não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, esse texto, ele faz parte de um contexto em que Pedro, ele é levado diante das autoridades, certo? Porque ele estava pregando, porque ele estava ensinando e porque ele curou uma pessoa. Então, os líderes religiosos chamaram ele, prenderam ele, ele passou uma noite na prisão e eles se reuniram e eles pensaram, ficaram discutindo o que fazer diante daqueles homens que estavam pregando Jesus que havia morrido, que havia ressuscitado. E aí, a proposta, observe, que a proposta daqueles líderes religiosos foi algo muito simples e tentador para Pedro. Ele diz assim: olha, nós vamos te liberar com uma condição: que você não faça e nem fale mais do que você está falando. Ou seja, eles tentaram paralisar Pedro. Eles tentaram calar a voz de Pedro. Porque é isso que Satanás quer. Ele quer calar a minha voz, ele quer calar a sua voz, porque ele sabe que a mensagem que eu e você carregamos é uma mensagem poderosa, como já foi falado aqui. É uma mensagem que cura, é uma mensagem que liberta, é uma mensagem que gera relacionamento com o Pai. E nesse primeiro momento, eles não querem matar Pedro, eles querem apenas calar Pedro. E aí Pedro, ele poderia fazer que nem Jonas, né? Tá bom, eu não vou falar não. Aí sair do portão lá do Sinédrio lá e começar a falar. Ele poderia fazer isso. Mas o que é que Pedro diz? Como nós podemos deixar de falar daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós enxergamos? Pedro, ele está dizendo assim: se vocês me soltarem, eu não posso ficar calado. Por quê? Porque eu ouvi. Pedro, ele assume a responsabilidade, porque ele entende que o chamado é dele, ele entende que a tarefa é para ele, ele entende que tudo aquilo que ele viveu com Cristo, toda a experiência que ele passou com Cristo, tudo aquilo que ele ouviu de Cristo, o credenciava para fazer aquilo que ele estava fazendo, e que ele não podia fugir dessa responsabilidade. Então perceba, se eu e você, nós vivemos experiências com Cristo, se de fato aquilo que Cristo fala através da sua palavra é precioso para nós, trouxe mudança para nós, se o relacionamento que eu e você nós temos com Cristo, se isso é significativo para mim e para você, se isso realmente mudou a minha vida, mudou a minha história, eu não posso me calar, eu não posso ficar indiferente, eu não posso simplesmente dizer a responsabilidade é dele, é ele que tem que fazer, mas é o pastor.
são os líderes da igreja. Não, somos nós. Somos nós. E aí, para encerrar, o que é que tem te impedido de falar? O que é que tem te impedido de ir mais além? O que é que tem te impedido de dizer: eu não posso me calar diante de tudo aquilo que Cristo tem feito na minha vida? Diante de tudo aquilo que Cristo tem realizado na minha vida? Para encerrar, eu não quero que você saia daqui achando que você é a última Coca-Cola de São Luís, né? Nesse calorzão que está aí. Achando que as coisas só vão acontecer se você se envolver. Não. As coisas vão acontecer, mesmo que você não se envolva. Porque Deus, Ele é o Deus da história. Ele sempre terá os seus para fazer a sua vontade. Mas eu quero te encorajar a fazer parte, a ter o privilégio de participar do que Deus está fazendo. Você sabe qual é a única condição que Deus exige para usar uma pessoa? A única. A única. Disponibilidade. Você não precisa saber de tudo. Você não precisa ser a pessoa mais perfeita do mundo. Você não precisa ser o melhor pregador. Você não precisa ter os melhores recursos. Você não precisa vir de uma família bem-sucedida. Você não precisa ter um diploma. Você não precisa de nada. Apenas dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto. Amém? Jade, só tem 10 minutos. Obrigado, meus irmãos. Jade vai ir. Cantar, vamos cantar. Olha aí, vai. Caminhação, eu aprendi de Deus é amor. Lá, 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 lá. Amém. Abigail dando um gostinho do que é ensinado no nosso jardim. Meus irmãos, o nosso tempo aqui, também rápido, seria para compartilhar alguns testemunhos. Eu até separei aqui para eu não ficar pensando muito e falar sobre eles. Mas eu também queria convidar os irmãos a quem tivesse alguma dúvida, curiosidade, não só sobre Cabo Verde, mas sobre o nosso trabalho lá. Se você tem alguma questão, que você pudesse falar, que aí a gente consegue estar explicando melhor sobre alguma coisa. Alguém já tem uma coisa assim que sempre quis saber, mas não consegue entender muito bem como funciona, ou uma curiosidade, alguma coisa? É difícil ganhar do Maranhão, né? Mas a gente aqui é sempre calor. Lá a gente tem um calor muito intenso nesse período
de julho, agosto, setembro, outubro, aí novembro começa a esfriar. A gente também tem frio. Não tem frio de nevar, mas tem um frio de nem precisar de um ventilador, né? Quando a gente chegou, a gente tinha um frio de usar casaco, cachecol, a gente usava tudo. Mas o aquecimento global está chegando em todo lugar e o calor está aumentando também. Então a gente tem um frio que vai de novembro até fevereiro, março, até ali, mas é só assim, de ficar de boa, não de sentir frio, mas melhora bastante. Então a gente tem umas estações um pouco mais definidas do que aqui. Mais alguma coisa desse tipo? Nada? Aproveitem. Então, o Diego compartilhou um pouco dos nossos trabalhos. Da África. Cabo Verde é um arquipélago bem pequenininho na costa da África e é um lugar muito turístico. Então, como todo lugar do mundo, sempre tem a área mais pobre e uma área mais nobre, né? Lá em Cabo Verde também tem. Então, se você pesquisa Cabo Verde, coloca a Ilha do Sal, por exemplo, tem resorts lá que muita gente da Europa aproveita o verão em Cabo Verde, passa as férias, né? O verão da Europa é de julho até setembro, aquelas férias, o que é chamado de férias grande. Então, tem muito essa coisa de praia, porque como a gente é ilha, onde você vai tem praias. E se você já pesquisou Cabo Verde no Google, você vai ver praias lindas, de uma água azulzinha, outras verdinhas, tem muita coisa diferente, tem praia com areias mais rosadas. Nós temos, na nossa cidade, pertinho da nossa casa, que a gente vai caminhando, a gente tem uma praia de areia preta, que é de origem vulcânica, então tem muita coisa linda para conhecer. Então, e boa parte da economia de Cabo Verde também é do turismo. Então, você tem tudo lá. Quando a gente vê assim, África, muito se fala da pobreza, de crianças, né, que está aparecendo os ossos, assim, passando fome e tudo mais. Existe pobreza, sim. Nós trabalhamos em comunidades que pessoas se alimentam uma vez no dia. Pessoas que passam por muitas dificuldades. Eu vou compartilhar algumas coisas aqui. Mas também tem uma África bonita, uma África turística, né? E aí a gente atua nessas áreas todas. A gente está no interior, a gente não está na cidade grande. Então, a gente está no interior do interior. Então, temos algumas limitações nesse sentido. Por exemplo, eu já quero começar a falar sobre isso, do nosso jardim. O nosso jardim, nosso pré-escolar, ele funciona na comunidade Salina, que é uma comunidadezinha de agricultores, e a maioria é uma comunidade de analfabetos, né? Então, a gente tinha essa dificuldade, porque muitas crianças até começavam a ir para a escola, mas não davam continuidade. E isso, até para a gente dar os estudos bíblicos e tá fazendo ensino bíblico, tinha certa dificuldade das pessoas entenderem, né? A gente começou a alfabetização com adultos, logo no início dos discipulados. Alguns adultos começaram a ler, a escrever pela Bíblia. Nós temos um método de alfabetização que é com a palavra de Deus, isso para adultos. E a gente iniciou isso bem nos primeiros anos de trabalho. Depois a gente começou a focar com as crianças. Diego até compartilhou, né? De adolescentes que não sabiam as cores, reconhecer cores. Só para vocês verem o nível das coisas. Então, hoje, a gente tem um pré-escolar cristão que tem essa base de apresentar o Evangelho, de ensinar através do Evangelho. Então, nós temos o ensino do português, da matemática, ciências, tudo, mas numa perspectiva bíblica. Eles vão aprender sobre o corpo, mas vão aprender que Deus criou esse corpo, que existe um Criador que deu função a tudo que a gente tem. Vão aprender sobre identidade, sobre o amor de Deus. Então, toda a educação do nosso jardim é com uma orientação da palavra de Deus. A gente busca fazer isso. A Abigail cantando aí, uma das musiquinhas que a gente canta no nosso devocional. A gente chega no jardim, todas as nossas crianças aprendem a louvar a Deus, a adorar, a orar, né? Não só na hora do lanche, mas a gente tem um momento de palavra, tem um momento de ensinar o que é devoção a eles. E, gente, é uma das coisas mais bonitas que tem, esses meninos de 3 a 5 anos com as mãozinhas levantadas.
adorando a Deus, mas também de entender o contexto. Se você vê o nível do apego das crianças com as professoras e tudo mais, você vai percebendo a intensidade disso quando você conhece as histórias. Aí eu vou compartilhar um dos casos que a gente tem lá. A gente trabalha com crianças muito vulneráveis, né? E uma delas que se formou no jardim agora, o ano letivo da gente é de setembro a julho, tá? Só para vocês saberem que a gente não segue o calendário daqui do Brasil, a gente segue o calendário europeu. E nós tivemos uma finalista que chama Formatura em julho. E uma das nossas meninas que se formou com 5 anos, ela estava radiante de alegria, porque ela estava com a mãe dela nessa festa de formatura. E a grande história é que essa menina passou 2 anos e meio sem ver a mãe, porque a mãe estava presa. O pai, a gente nem sabe se ela chegou a conhecer ou se ela tem lembrança, também presa, né? E a mãe, ela foi pega com drogas e foi presa, passou 2 anos e meio, e a gente estava acompanhando essa família. A menina ia para o jardim por causa da avó, que tinha colocado ela lá, mas a avó mesmo não conseguia ir levar a menina ou buscar. A avó com sérios problemas com alcoolismo, já uma senhora, mas a gente não encontrava ela sóbria um só momento, né? E aquela menina, ela vivia triste. Você olhava para uma criança e via tristeza. Uma criança totalmente desamparada, totalmente abandonada, ali vivendo numa família totalmente disfuncional. E a gente sempre ministrando, não só as crianças ali, mas também acompanhando famílias. A gente tem esse cuidado de estar conversando, né, com os cuidadores, de estar evangelizando essas pessoas. E a gente viu assim, a alegria de ver aquela família, e a mãe também teve a oportunidade de falar com a gente, mostrando o que ela tinha realmente entendido, o prejuízo daquilo que ela tinha feito, que agora o que ela iria fazer com a liberdade dela. Então a gente vai vendo Deus reconstruindo, né, tirando pessoas mesmo lá de baixo, de lugares que a gente diz assim, não tem mais jeito, isso aqui não tem como alguém dessa comunidade dar certo. São essas pessoas dessa comunidade, por exemplo, que quando a gente já visitou outras ilhas, e essas ilhas turísticas, que existe o maior preconceito com as pessoas da nossa ilha. Porque eles dizem que todos os marginais saem de lá. Quem vai roubar os turistas lá nas ilhas mais ricas é o pessoal dessa ilha que a gente trabalha. Então são os vadios. No crioulo, o V é trocado pelo B, são os vadios. Essa ilha que a gente está são os vadios, as pessoas consideradas que não valem, que não prestam, que não querem trabalhar, que não querem estudar. E quando a gente vê nesses mínimos detalhes, famílias mudando, gente se dedicando a alguma coisa, a gente vê brilhar uma luzinha de esperança em todos os sentidos, né? O evangelho chegando de todas as maneiras, com o alimento, com a educação, com um pouco de segurança no ambiente, né? Algumas das nossas crianças, como eu falei, têm a única refeição delas na escola, né? E a nossa escola funciona com ofertas também. Assim como a nossa família vive de ofertas, os projetos também. Hoje a gente está com 30 e poucas crianças em sala de aula, nós temos 2 turmas. E para manter cada criança lá, só para vocês terem uma ideia, R$50. Com R$50 mensal, você dá comida todo dia, material escolar, farda. Então, o tempo que a gente está visitando igrejas aqui é também compartilhando dos projetos para que a gente possa voltar e dizer, ó, tem mais uma bolsa, tem mais uma vaga, tem mais uma oportunidade. Então, quando nós oramos por recursos, não é só para a gente conseguir ter uma casa e comida lá para a nossa família, mas é também para manter projetos. As coisas que a gente vende, os livros, a lojinha que está lá, tudo isso é para a obra missionária, é para manter tudo isso. Então, a gente não tem esse movimento só para a família, a gente tem esse movimento também para os projetos que não são sustentados por nenhuma organização, certo? Nenhuma organização. Graças a Deus, hoje nós temos alguma ajuda do Ministério da Cultura, por exemplo, escola de música que nós temos, hoje é bancada pelo Ministério da Cultura de Cabo Verde. Nós temos orçamento para pagar os professores, para ter instrumentos e para manter isso. Então, já é uma coisa que a gente descansa um pouco mais.
Mas da escola, a gente já tem ajuda com uma das professoras que recebe um salário do governo de Cabo Verde. Mas para outra, a gente também tem que levantar recursos. Então, a gente vive uma dinâmica muito grande, gente. O trabalho missionário não é só, alguém foi para lá e passa o dia pregando. Também tem esse trabalho. Mas a gente trabalha com administração, a gente trabalha com prestação de conta. Todo o dinheiro que a gente recebe, toda oferta, a gente faz recibo. A gente faz prestação de conta. A tia Angela tem um caderninho aí de entradas. Eu tenho um armário inteiro no escritório das saídas. Tudo o que entra na missão é prestado conta. Tem nota de todas as coisas. Isso também é um trabalho que é desenvolvido. Então, tem muita coisa que envolve manter os parceiros. Porque quando a gente está aqui, tem muita gente que bota o meu nome aí, que eu quero ajudar uma criança, eu vou mandar R$50 todo mês. A gente chega lá e diz, vamos abrir uma vaga. Mas aí passa 3 meses, a pessoa para. E aí a gente tem que, como a gente se rebolar para poder manter aquilo. Então, quando a gente fala de fidelidade, de começar e terminar, é por isso. Porque quando você diz assim, eu vou contribuir com isso, é um compromisso que a gente de começar e terminar, é por isso. Porque quando você diz assim, eu vou contribuir com isso, é um compromisso que a gente faz um plano, no mínimo, de 1 ano. Então, é mais ou menos assim que tem funcionado os recursos. Eu queria falar um pouco do nosso trabalho com adolescentes. A gente tem um trabalho que é anual, todos os anos nós temos novas turmas, que é a Escola de Princesa e a Escola Real, que são discipulados para adolescentes. E nós temos uma vez por ano, durante 1 mês, que é a Escola Alcance Team, que é um treinamento missionário para adolescentes. As escolas de discipulado são feitas nas comunidades, com adolescentes que não são crentes, certo? Então, a gente tem um processo de evangelização nas primeiras aulas, apresentando o Evangelho, quem é Jesus, como estudar a Bíblia, como ler a Bíblia. E depois a gente vai ensinando, fazendo o discipulado com esses adolescentes que se convertem. E nós temos realmente assim muitos testemunhos de gente que conheceu a Cristo e começou a frequentar uma igreja nesse processo, né? Nós temos o Denis, que participou da Escola Real. Ele foi batizado numa igreja presbiteriana lá que a gente apoia. E esse menino, Denis, ele, quando a gente chegou lá, ele era uma dessas criancinhas sentadas no chão, assim, debaixo da árvore, quando a gente chegava perto das cabras, a gente não tinha espaço ainda, a gente começou os cultos nessa comunidade, debaixo de uma árvore onde as pessoas amarravam as cabras para ficar lá, e a gente aproveitava essa sombrinha. Então, quando eu vi o batismo do Denis, eu disse assim, meu Deus, ele realiza diferente do que a gente imagina, né? Às vezes o nosso ver acontecer coisas grandes é multidões, né? E às vezes a gente não louva, ou não se encanta, ou não se admira nessas pequenas coisas, uma pessoa, né? E aí a gente vê a vida dele sendo um testemunho na comunidade e tantas outras pessoas assim também. Na última formatura que nós tivemos da Escola de Princesas, eu pedi para algumas meninas, deixei elas livres, quem quisesse contar um testemunho, né? E foram 2, uma que eu já esperava, porque Deus fez uma obra nela, tremenda em relação a perdão. Dentro da Escola de Princesas, no livro, nós temos uma aula sobre paternidade. E essa aula foi colocada lá pelo contexto de Cabo Verde, que há uma falta de paternidade muito grande. Só para vocês entenderem esse contexto de Cabo Verde como país, ele nasce junto com o tráfico negreiro, né, de escravos que vinham ali do continente africano e eram traficados para vir aqui para as Américas, e Cabo Verde era parada. Então, Cabo Verde, como país, ele nasce de filhos de escravas africanas com europeus. Então, é um povo com essa mistura. Mas o que acontece? Quem ficava ali? Quem não podia ser mão de obra para cá. Então, os homens viam
para trabalhar aqui, muitas mulheres eram deixadas com esses filhos de europeus. Então, e esses europeus, claro, não ficavam em Cabo Verde, voltavam para os seus países na Europa. Então, Cabo Verde, ele já começa como um país de mães deixadas com seus filhos. E isso se perpetua. E até hoje nós temos famílias monoparentais. Essa é a estrutura assim, primária de Cabo Verde. Então, não existe pai. Raríssimas pessoas conhecem o pai. Muitas pessoas não sabem o nome, não têm o registro do seu pai na sua identidade, por exemplo. E essa foi ainda na comunidade salina, estou falando. Eu estava com um grupo de meninas discipulando nessa aula, falando sobre Deus como pai. E eu vi que havia uma barreira muito grande. Elas não estavam nem aí para esse Deus pai. Porque elas não tinham pai. E aí eu perguntei para elas, e nenhuma delas tinha relação com o pai. E uma chegou a dizer assim, olha, eu odeio com todas as minhas forças, eu nunca vou ser capaz de perdoar. Porque ele não me abandonou, ele não quer nem saber de mim, ele sabe que eu existo, ele mora perto, mas ele nunca foi me ver e nunca me deu nada. E ela nutria e guardava essa angústia e essa raiva. E a gente passamos dessa aula e a gente sempre trabalhava outros valores, outras virtudes, sempre pontuando o perdão. E ela sempre dizia, esse eu não consigo perdoar, isso eu não consigo fazer, isso Deus não vai fazer na minha vida. E no dia da formatura, ela pegou o microfone e compartilhou, né? Olha, eu quero dizer que Deus fez uma obra na minha vida tão grande que eu nunca pensei que eu fosse conseguir perdoar o meu pai. E ela falou, através dessa escola, hoje eu consigo dizer que eu perdoo o que meu pai fez, porque ele não conhece o amor do Deus que é o meu pai. Isso foi uma coisa tão maravilhosa de ver Deus agindo num coração de uma forma tão íntima e tão profunda. A outra menina que também foi falar era uma daquelas meninas que quase não deixa a gente dar aula. Bagunceira. Para vocês terem uma ideia, ela era de outra comunidade, que é o Cutelinho. O Cutelinho, ela é uma comunidade de pescadores e com alto índice de alcoolismo. Então, é muito conturbada nesse sentido, tem muita guerra, como a gente chama, muitas brigas, né? E para vocês terem uma ideia, as meninas lá brigam muito. Brigam de pegar a pedra e tacar na outra. Estou falando, a gente está na sala de aula fazendo um discipulado, e se elas se desentendem lá, uma está lendo, leu errado, a outra riu, fez alguma coisa assim, ela sai, pega o chinelo, começa, aí saem da sala, pega a pedra e começa um negócio assim, terrível. E ela pegou a palavra nesse dia de formatura e ela disse assim, olha, todo mundo pode me achar a mais barraqueira de todas e achar que eu estou aqui me formando que eu não aprendi nada. Ela chegou dizendo desse jeito. Mas eu quero dizer que muita coisa na minha vida mudou, que vocês não vão conseguir ver, mas que eu sei. E a gente nunca tinha visto ela falar desse jeito. Mas ela disse assim, eu sei que eu brigo muito, eu sei que eu faço muita coisa errada. Mas eu quero agradecer, ela falou os nossos nomes lá das professoras. Eu quero agradecer porque vocês vieram para cá, porque foi através de vocês que eu conheci Jesus, o amor de Jesus, e eu sei que Ele tem um plano na minha vida, e eu sei que Ele começou a mudar a minha vida, e eu sei que Ele vai continuar fazendo muitas coisas, e eu quero viver de uma maneira diferente. Então, são esses testemunhos que a gente glorifica a Deus e a gente vai pensando assim, futuramente, mudanças nas gerações, em famílias novas, sabe, o Evangelho chegando nos corações e fazendo essa transformação real. Na escola de missões para adolescentes, a gente já não trabalha com comunidade, a gente trabalha com igrejas. Então, a gente visita várias igrejas convidando os filhos dos crentes para participar. E nessa última escola a gente recebeu muitos filhos de líderes também, de missionários que estão lá, de pastores que estão lá, de pessoas de todas as cidades, né? Graças a Deus, Deus tem nos dado essa graça de alcançar muitas denominações diferentes, muitas faixas etárias diferentes. E a gente recebeu 17 alunos nessa última escola. E a gente sempre nas escolas de missões a gente trabalha não só a evangelização, mas como eu falei no domingo, a questão da santidade. Porque não se pode ser engajado na evangelização e no discipulado se você não é engajado numa vida santa, numa vida de submissão ao Espírito. Então, a gente sempre trabalha caráter,
e a formação de obreiro, né, para servir. Então, você tem que ter o caráter aprovado para que você possa servir. E a gente trabalhou muito isso, o coração, e recebemos muitos adolescentes no aconselhamento, principalmente compartilhando sobre as dificuldades emocionais. E essa última escola nos abriu os olhos sobre o trabalho com adolescentes, não só em Cabo Verde, mas em muitas nações. O quanto os nossos adolescentes têm vivido depressões, o quanto os nossos adolescentes têm vivido crises terríveis. Olha, não foi uma, duas pessoas. Nós recebemos muitos relatos, confissões de adolescentes de igreja, filhos de líderes, que tentaram se matar, porque não encontravam sentido para a vida. Muita gente desesperada. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós estamos nas igrejas achando que quem está aqui está bem. E às vezes a gente acha que só precisa receber algum tipo de auxílio quem está fora. Mas nós também precisamos olhar com mais atenção para os nossos adolescentes aqui. Investir num discipulado aqui, tratar raízes do coração, enfermidades também que Deus pode atuar. Então eu queria também compartilhar isso, porque foi a partir dali que nós montamos um grupo. Eu tenho acesso a pais, a professores, a líderes de adolescentes, e desde esse tempo nós temos feito muitas formações nessa área, ajudando os pais, ajudando líderes a mover dentro das igrejas um trabalho mais intencional com adolescentes. Porque a gente sabe que essa fase da adolescência, da juventude é uma força. É uma força, adolescente é uma força para evangelizar. Adolescente é uma força para estar envolvido. E essa fase é a fase de que não tem filho, que não tem tantas demandas e preocupações, é para estar envolvido, engajado. Mas o inimigo tem usado muito disso, de afastar, né, os adolescentes da fé e de uma vida de serviço, para estar totalmente perdido em si mesmo, nas suas emoções. E essa é uma chamada que nós temos também de cuidado dessa nova geração. Compartilhando com os irmãos, antes da gente orar agora, sobre, o Diego falou do CMM, o nosso tempo de cuidado. A gente sempre trabalha com obreiros multiculturais. Por quê? Porque em Cabo Verde, nós temos liberdade para falar do Evangelho, como nós temos no Brasil. Muita oportunidade de pregar. Mas como os irmãos sabem, existem muitos países que você não pode usar a palavra missionário. Então, muitas vezes vocês vão ver eu postando alguma coisa, ou compartilhando alguma informação, falando sobre mulher multicultural, obreiro multicultural, trabalhador multicultural. Por quê? Porque a gente tem preservado pessoas. Agora a gente começa a trabalhar com pessoas em países fechados. E essas pessoas correm risco de vida se a gente trabalha diretamente com essas palavras de missão, de evangelho, de igrejas. Então a gente trabalha com um outro tipo de linguagem. E Deus tem nos dado a oportunidade de experimentar cuidado mútuo. Onde nesse ambiente nós temos mulheres, só para vocês terem uma ideia, de 70 países nesse ministério. Mulheres de 70 países. A nossa equipe que lidera o ministério são 10 pessoas. E a gente faz parte dessa equipe, atuando com a formação, atuando com a logística de pessoas que estão no Brasil, são todas brasileiras, que estão sendo enviadas para outros locais, né? Então, nós continuamos nesse trabalho. Nesse ministério, a gente atua especificamente com as formações, né, que é algo que Deus tem realmente direcionado o nosso coração como foco. Vamos trabalhar os próximos anos muito mais forte nessa área de formação. E como que a gente trabalha? Com os cursos, com os treinamentos, que acontecem de forma virtual e acontecem também em Cabo Verde, em várias igrejas de forma presencial, e através dos livros. Os irmãos acompanharam os livros, né, para os adolescentes que a gente fez esse ano. O livro que eu trouxe dessa vez, Mulheres que Cuidam, ele faz parte desse projeto. Foram mais de 20 mulheres que escreveram esse livro. Tem um capítulo também nele que eu escrevi sobre a teologia do tempo, sobre essa administração do tempo, para a glória de Deus.
E a gente tem construído isso. Nós temos um material pronto que eu compartilhei, isso é legal, que é um testemunho também. Eu não sei quem lembra, mas no último culto que a gente fez aqui, que foi os nossos 10 anos de missão, não foi missão em Cabo Verde, mas foi os nossos 10 anos de envio. Nós fizemos aqui, quem lembra quando a gente fez aqui 10 anos? A gente fez até o lançamento da Escola de Princesa, e eu falei que nós continuaríamos a falar sobre as literaturas. E esse ano, em nome de Jesus, a gente está lançando um livro sobre missões, que é O que tem na mala do missionário. Então, essa é uma coletânea missional com 18 missionários de diversos países, brasileiros que estão em diversos países, compartilhando sobre o que cada um carrega. E é muito esse tempo que a gente tem aqui. Ao ler o livro, você vai ter essa sensação de compartilhar experiências. E o livro, cada capítulo do livro é como se fosse o item de uma mala. Então, nós temos o capítulo que é o óculos da fé. A fé que o missionário precisa para ir, para avançar. Aí nós temos o passaporte da renúncia, nós temos as chaves da oração, nós temos o visto da obediência. Então, nós temos diversos itens comuns numa mala que falam. E esse é um livro não só para vocacionados, para pessoas que almejam servir ao Senhor no ministério, mas também de pessoas que anseiam conhecer o que Deus está fazendo. E eu peço também oração por isso, porque nesse tipo de projeto é um desafio enorme de organizar, de projetar, mas também de prover recursos, né? E a gente que trabalha sempre com produções independentes, tudo se torna gigantesco. Mas, assim, de testemunhar os milagres que Deus tem feito nesses livros, publicar livros é muito caro. E a gente fez esse desafio, né? Que cada livro, os livros que vão vendendo, vão fazendo outros. E aí o que a gente vendeu de Escola de Princesa, de Escola Real, é o que está bancando fazer esse de missões. Aí os que a gente vender de missões, a gente vai fazendo outro. O lucro não tem mais livro, a gente vai fazendo. E Deus vai... E os testemunhos que a gente tem visto disso, Escola de Princesa e Escola Real estão em 9 países. Nesses 9 países, tendo grupos se reunindo. Então, os testemunhos vindo desses lugares, é uma coisa linda de ver, Deus chegando, né? E quem faz parte disso? Todo mundo. Não sei se vocês lembram, mas há 3 anos atrás, a gente estava fazendo campanha para levantar recursos para a primeira impressão desse livro. Porque os 500 primeiros livros que foram feitos foram doados para a África. E a gente enviou esses livros com tudo lá, tudo sendo usados. E aí depois a gente já conseguiu outros para venda. E foi esses das vendas que a gente conseguiu fazer a Escola Real. Então, Deus mostrando meios de fazer o que é impossível. Tudo que o Diego falou aqui, que parece muito assim, eu já estou fazendo isso, né? Às vezes falar parece assim, mas é de perceber que, como a gente poderia fazer isso? Às vezes eu fico andando aqui pelas ruas, lembrando da minha adolescência aqui mesmo, gente, nessas cadeirinhas amarelas, eu fico me lembrando de quantas orações eu fiz aqui. De quantas coisas na minha vida, hoje, são respostas das orações que eu fiz adolescente aqui, nessas cadeiras. Deus faz. Deus faz. Não somos nós. Eu não tenho nenhuma coisa no meu coração de achar que eu faço alguma coisa. Tudo que eu vejo nesses 10 anos lá, em outros anos que a gente trabalhou aqui, é Deus, a mão de Deus. É muito milagre para ser a gente, é muito bom para ser a gente. E nós precisamos continuar a orar nessas cadeirinhas amarelas. Nós precisamos continuar derramando as nossas lágrimas aqui para que Deus faça muito mais com o que nós temos. Deus pode fazer. Nossas ofertas podem parecer poucas, mas elas fazem muitas coisas. Nossas orações podem parecer simples, mas elas fazem muitas coisas. Parece que nós enviamos poucas pessoas, mas essas poucas pessoas que foram enviadas, como a gente viu aqui no domingo, têm alcançado outras e outras e outras vidas. Então a gente faz parte disso, de quem eu treino lá, com quem Jansen trabalha lá do outro lado. Tudo isso é a igreja que faz parte, a igreja colhe desses frutos. Então isso deve nos motivar a semear mais, investir mais, nos doar mais. Então, eu queria que nós pudéssemos ficar de pé, nós vamos orar.